Recentemente, os vistos estão sendo muitos negados. Então... Visto no geral? No geral? No geral. A gente teve um caso de um amigo nosso que ele foi tentar visto de turismo e foi negado também. Quinta-feira agora ele foi. Coisa ele foi negado agora. E a gente acha que foi porque ele falou que ele é criador de conteúdo digital. Tipo, ele não tem CLT, não tem... Quando você vai pedir um visto americano, é uma coisa muito séria. Né? É um investimento que você faz. E quando você concede esse visto para você, é só uma permissão. Ó, beleza, mas até você estar no aeroporto, ele pode falar que você não vai entrar. Um exemplo que as pessoas não percebem isso. Eu te dei o visto hoje. Aí você resolveu uma briga aqui e falaram que saiu um monte de carro, você atropelou uma pessoa, então você está com processo. Que você não sabe se você é culpado ou não. Está lá fichado. Você está no aeroporto, por isso olha para você, não deixa você entrar nos Estados Unidos. Nossa! E daí? Isso é o visto. O visto é uma permissão, não quer dizer. Se você tiver algum problema, ele pode ser volta. No meio tempo, né? Isso. Nossa. E esse negócio de negado aí, nesse contexto, não tem um pitch para isso. Não... Depende. Então, por exemplo, se ele fosse... Tá, ele vai fazer uma entrevista de novo para tentar o visto de novo. Inclusive, a gente até indicou a empresa de vocês para ele. Desse seu amigo que é turismo. Que é turismo. Ele foi negado. Foi negado essa semana. E o que ele poderia fazer lá para falar? Porque quando o cara perguntou no que você trabalha, ele falou, criador de conteúdo digital, faço vídeo para internet. Aí o cara pesquisou, já sabia qual era o carro que ele tinha, que é um carro uninho, assim, e já falou, tipo, sabe? Não tem casa própria e tal. Ele até tem, mas não tá no nome dele. Então, aí não adianta nada você falar, eu acho, né? Você não pode falar que, eu tenho uma casa, mas tá no nome dos meus pais. Isso muda alguma coisa? Detalhe que ele tem o quê? 34 anos, 35. Lá a gente costuma falar que tem 3 pilares que te potencializam a sua aprovação. Primeira coisa é que o agente consular, ele é uma pessoa. Ele não é robô. Só que ele é um policial também. Por quê? Porque ele sabe ler a sua fisionomia. Se você está mentindo ou não, se você está nervoso ou não. Se você está nervoso na hora da entrevista, ele vai falar, esse cara é algum risco. E ele está ali, ele é a pessoa que tem autoridade máxima para mitigar o risco de você aprontar lá no país dele. Lembrando que se você é aprovado, você recebe uma permissão, um visto. Mas o agente de imigração pode falar sim ou não para você. Tem pessoas que não sabem disso, mas é real. Já vimos pessoas aprovadas no aeroporto, teve probleminha, né, de força maior lá e teve que voltar. Isso é realidade. Então, no caso do seu amigo específico, tem que ver como que ele foi, se ele foi assessorado, como que ele falou. Então, porque a primeira pergunta é, por que você quer ir? Como turismo. O que você vai visitar? O que você vai ganhar com isso? E quando que você vai voltar? O que você faz aqui no Brasil? O que te motiva a voltar? São perguntas que estão na cabeça e é padrão do agente consular. Então, se ele não soube de forma fluida, tranquila, responder isso, ele pode ter encarado que foi um risco. Entendi. Ele tá querendo ficar lá ilegal. Mas não necessariamente é verdade. Então, nós ajudamos nosso cliente a estar preparado para essas pseudo-perguntas que o agente consular pode fazer ou não. E você pode falar sem ele perguntar? Na verdade, você deve falar. Vou dar um detalhe. Só um parênteses. Quando eu faço o processo do EB2, eu tenho uma entrevista também. É? Sim. Eu faço todo o processo de EB2 daqui do Brasil, ou estou nos Estados Unidos. Vamos falar daqui que é mais simples. Eu faço daqui, com um escritório de confiança nos Estados Unidos, bonitinho. Aí, preparo toda a documentação. Então, eu tenho o auxílio do escritório, que eu tenho que pagar assessoria jurídica, tudo. Eu tenho toda a parte de documentação minha. Traduções, juramentada, comprovações. É um monte de documento para provar que eu sou elegível àquele pleito. E eu também tenho um monte de taxa que eu pago para o governo. Porque tudo você paga, né? Tudo. Quer o visto, você paga a taxa. Quando eu faço tudo isso, eles receberam o documento, fizeram uma análise, eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro, só no consulado de Rio de Janeiro a entrevista.
eu vou lá e converso com o agente consular. Ele fala, ele está com todo o seu processo. Ah, você vai para os Estados Unidos? Ah, eu vi que você tem uma empresa. A empresa aqui é... Ah, legal. Aí ele... Qual que é o nome da empresa que você vai trabalhar? Pergunta simples. Se você lá também demonstrar que tem alguma coisa errada, ele pode falar, eu preciso analisar melhor o seu processo. É difícil acontecer? Mas acontece. Pode acontecer. Sim. Então, voltando aqui no contexto do visto, eu me perdi. Qual era o raciocínio do visto? Sobre quando você está tirando visto de turismo e você está na entrevista, você só deve responder as perguntas. Exato. Ou você pode falar? Eu conversei com uma pessoa, né, que fez essa pergunta para mim há não mais que um mês. E aí eu falei para ela assim, vou te pedir uma gentileza. Pare de ver conteúdo na internet quando você... Porque agora você tem uma empresa séria que está te ajudando. As pessoas mentem, falam muita coisa que não existe ou inventam. São mitos, né? Mitos. Né? Então, assim, primeiro, a pessoa que está do outro lado da cabine, que é o agente consular, é o ser humano. Ele não é um robô. Então, você tem que ser mais transparente e tranquilo com a verdade. Então, assim, você fala bom dia. Se ele não responder, tá tudo certo. Mas você tem que falar bom dia. E aí ele te pergunta, é a primeira vez que você vai para os Estados Unidos? Isso é a minha primeira vez que eu vou para os Estados Unidos. Inclusive, eu quero fazer outras visitas. Dessa primeira vez eu vou lá para o lado do calor, mas eu quero também conhecer um pouquinho do lado frio, ali no meio do país, porque eu fiquei sabendo que Nova Inglaterra, que é Boston, né? Nova Inglaterra é muito lindo. Ele não te perguntou nada disso. Ele só perguntou para você, que é a primeira vez. Outra pergunta que é clássica, o que você vai fazer? Por que você vai para a Flórida? Eu vou para Orlando, porque Orlando tem os parques. E porque lá tem muitos estrangeiros. Então a cultura é muito boa. O clima é maravilhoso. Aqui no Brasil, ele só perguntou isso. E eu sempre estou falando mais, eu estou tendo uma conversa com ele. Tudo que ele está te perguntando, Stephanie, está na DS 160, você acredita? Ele não está inventando pergunta. Entendi. Tudo está lá. Ele só quer saber o que você escreveu, que ele já leu antes, que ele está olhando ali na telinha. Quer dizer, ele nem olha para você, ele só pergunta e continua. Para ver se você está batendo. Então, se você chega lá, é a primeira vez que eu vou para o Estados Unidos? Sim. Você vai para onde, Orlando? Não tem uma conversa fluida. Ele fala, essa pessoa tem problema? Será que ele tem problema? Não, porque ninguém fala assim, na verdade. Você não fala assim com um amigo seu. Você fala? Não. Ô, colega, eu tô indo pra Orlando aí, cara. Não vejo a hora de ir lá naquele pub. Não vejo a hora de conhecer os parques aí. Aquele aquário que você falou que é maravilhoso. Vou estar aí. Não, essa é empolgação. Você não precisa ser tão empolgado para falar com a gente consular. Mas você tem que ter essa desenvoltura, né? De falar tranquilamente. Então, as pessoas são muito reprovadas, Stephanie. Eu não sei o caso desse seu colega. Não tem a ver com idade. Tem muito a ver com a postura corporal na hora da entrevista e tem a ver com o preenchimento da 160. As pessoas preenchem errado. Não coloca lá o que deve colocar. Por exemplo, nós aconselhamos os clientes que falam assim, qual o motivo que você vai para os Estados Unidos? Qual o ganho? Quando é estudante ou quando é turista? Por que eu vou? Tem pessoas que colocam assim, é um sonho da minha filha, dos meus filhos conhecer a Disney. Ele coloca lá, é o sonho, beleza. Aí chega lá e ele pergunta, por que você vai? Porque eu acho legal? Não, porque é o sonho da minha família conhecer a Disney. Legal. E eu vou tal dia e voltar tal dia. Então, o ser negado tem vários fatores. Aí tem que investigar. Muitas vezes é por conta de documentação, que a pessoa preenche errado o 1060, ou por conta da postura. No caso, o nosso amigo ele fez por uma agência também a 1060, mas só isso. Tipo, eles preencheram tudo para ele. E arrumaram uma entrevista antecipada, né, digamos assim. E aí ele foi. Não teve nenhuma mentoria, né, digamos assim, sobre o processo e tal. Isso daí que vocês fazem é diferente. Eu acho que isso é um diferencial que vale muito a pena. Nós costumamos falar que a nossa missão é realmente impactar a vida dos nossos clientes, né? Positivamente, claro, né? É óbvio. Então, a gente faz a nossa parte. Aí ele tem que fazer a parte dele, que é estudar as perguntas, a postura, chegar lá animado, não muito alegre, porque não tem motivo para estar alegre. Fica alegre depois. Depois sai lá de dentro ainda. Aí grita, comemora, enfim. Mas faça
como se fosse uma prova da FUVEST que você vai concentrado, preparado Sim. e dá o melhor de si. E falando sempre a verdade. E a sua fala tem que estar coerente com o que você escreveu. Então, assim, eu respondi uma pergunta de 3 provas. Eu fiz essas perguntas, respondi elas e te entreguei. Aí você fala, me fale sobre me fala sobre essas 3 questões. Eu tenho que falar sem olhar o papel. Sim. Porque nessa simulação que eu estou falando aqui, não tinha ninguém me vigiando. Eu podia estar colando, copiando, entendeu? Se eu falar de forma fluida, eu não vou falar igual. Se eu falar de forma fluida, eu falar, ele sabe o que ele está falando. É verdade. Né? É claro que dependendo do grau de instrução da pessoa, dependendo da idade, de vínculos, e não ter um motivador claro na hora dela falar, né? Fica difícil ser aprovado, porque o americano você vai entender. Ele não tem vínculo nenhum, pode trabalhar em qualquer lugar, ele vai ser um nômade. Nômade está normalizado? Não. Entendi. Então, mas nós temos clientes jovens que são aprovados. Não é problema, só que tem que ter certinho a documentação, o que falar. Tem que estar planejado. Tem que estar planejado. A pessoa tem que chegar lá muito firme e muito preparada e esperando que ela vai fazer o máximo dela. E aí, o julgamento é do agente consular. Legal. Então, negado não é o fim do mundo. Tem pessoas que são negadas no visto A, ou B, C, não importa. E ela pode tentar novamente. Tá. Tem tempo? Para cada tipo de visto, e dependendo do resultado da entrevista, a gente dá um direcionamento. Guardar 1 ano, 6 meses. Ou se a pessoa... Aconteceu com um cliente nosso, ele frozen, congelou. Ataque, pânico. Lá em Recife. Na hora da entrevista. Aí a mulher achou que ele estava com problema, que ele tem problema. Aí reprovou ele. Então não tem motivo dele não tentar novamente. Daqui 1 mês, 2 meses. Né? Não tem motivo. É de estudante, no caso. Não era de turismo. Porque deu um pânico nele. Ansiedade, né? Nem dormiu, ele falou. Isso acontece com qualquer ser humano. Mas se não é isso, porque o agente consular, de forma geral, ele não te fala porque você foi aprovado. Não existe isso. Salvo exceção. Vou dar um exemplo de uma exceção. Uma mãe com a filhinha, ela foi reprovada. Ano passado. Ele olhou bem para ela e falou assim, dona, dá uma estudadinha melhor no inglês, daqui 6 meses volta. Poxa. E a gente fala para o nosso cliente, estuda inglês básico, bom dia, boa tarde. Eu não consigo falar fluentemente inglês, só responde. Coisas básicas. E que ele olhou, o que eu imagino? Eu imagino. Ela vai sofrer. Essa mãe vai sofrer com a criança que ela não sabe se comunicar. Entendi. Então, sim, nós lá pegamos no pé dos nossos clientes, seja visto de turismo ou estudante, ou de trabalho, tem que ter inglês, que for básico. O trabalho não, que é mais avançado, aí tem que ter inglês mesmo, meio que é um requisito, né? Vamos colocar no visto de estudante, que é importante você ter o básico do inglês. E o básico é uma comunicação, tá? Não é nada... Porque, afinal de contas, você vai estudar. Sim. Mas na entrevista você fala em português, né? Sim, normalmente sim. Não, é só para eles deixar podem claro te mesmo. perguntar... normalmente sim, eles podem perguntar se você quer conduzir em inglês. Se você estiver bem no inglês, você pode falar sim ou não. Tanto faz, porque para eles falam os 2 idiomas, né? Não é problema. Mas normalmente eles respeitam o idioma do país local. Tá. Legal. Isso é bom. Então, sobre negados e nômades que a gente falou, né? Tá nesse contexto aí. Então, esses são os pontos de atenção que você tem que tomar cuidado quando você toma a decisão de... E isso vale para qualquer visto, tá? Porque, assim, só um parênteses, o visto de turismo ou visto de estudante, a gente vê no dia a dia lá, do nada o agente consular pede... Dá o endereço da sua casa, dá um comprovante. Do nada. Por que ele quer o comprovante? Ele quer te testar mesmo, se você não está mentindo. Se você não está mentindo ali. Você tem um olerite do que você recebe? Mas ele já recebeu o extrato do banco, está lá o dinheiro lá. Ó. Tá lá escrito lá, eu recebo tanto. Ele acabou de ver, ó, aqui, ó, sou agente consular, eu tô aqui, ó, eu tenho saldo para fazer minha viagem que está planejada para o final do ano, tá aqui, ó, na conta, ó. Vou ficar 1 mês, ó, tem até mais. Bacana. Me mostra o seu olerite. Eu acho que pediram para minha mãe. Então, acho que pediram. Então, a gente fala para o cliente, leve toda a documentação. Se ele não pedir, você oferece. Se ele não pedir. Mas se ele pedir, você dá. Entendeu? Se ele não pedir, você oferece, mesmo assim. Ó, seu agente consular, tá aqui, ó, meu saldo do banco, ó, eu tenho dinheiro para pagar minha viagem, tá?
E se ele quiser melhorite, está aqui também, ó. Mas ele pode pedir. Olha Porque só. Tem que levar a pastinha de documentos no dia. Isso, exatamente. A pessoa que pretende tirar um visto para os Estados Unidos, ela tem que ter em mente que ela é um projeto, né? É um projeto que tem que ser levado a sério. Não importa se esse projeto vai custar $185, que é o caso do visto de turismo. Se você não fizer a sua documentação direitinho, não souber explicar por que você quer ir turistar nos Estados Unidos, você vai ser negado. Visto de estudante, que é um pouquinho mais caro, né? É 185 de uma taxa e 350 de outra, que é a taxa SEVES, que é a taxa de estudante, porque é visto estudante. Um visto maravilhoso, porque ele te dá 4 anos de permissão para você ficar nos Estados Unidos. Mas você só pode estudar, né? Você não pode trabalhar. Você só pode estudar. Mas tem relato de pessoas que arrumam emprego na escola, na faculdade que está estudando. Então, isso é possível. É possível. E ele te dá também uma trilha para você mudar o seu visto de inglês e fazer um curso técnico, um college, estando lá. Então é um visto maravilhoso, mas se você não estiver preparado, não tiver encarado como um projeto sério, por que eu quero ir, como motivador, o que eu vou ganhar com isso? Né? Por que eu vou voltar? Por que eu tenho que voltar? Vai ser negado. E o visto de trabalho se você vai investir, você tem uma empresa que quer te contratar, tenha ciência que você vai ter que mostrar toda a documentação que é exigido para aquele visto. Não adianta a empresa falar, eu quero você. Tá bom, governo, tá bom. Essa empresa já falou para o governo que ela não conseguiu um americano para ela. Senão, você não teria essa oportunidade. Você tem? Então, corre atrás da documentação, porque se você não tiver a documentação, você vai ter problema. Então, não eu tenho clientes com muita grana que são negados. Eu vou dar um exemplo aqui que não é restrito. Aí não é maldade, foi uma pergunta simples. Jovem, indo para San Diego, na Califórnia, o agente consular perguntou para ele. Ele mora em Goiás aqui, o pai dele é fazendeiro, dinheiro não é problema. Aí no final de semana, o que você vai fazer? Resposta correta. No final de semana, eu vou mergulhar na cultura americana, vou conhecer vários lugares aqui em São Diego, vou lá no submarino que tem lá, Navy, esqueci o nome, coisas assim. No final de semana eu vou surfar com meus amigos. Amigos? Amigos? Como assim? Amigos. Você já tem amigo lá? É isso? Então você não vai voltar. Você não vai lá para estudar, então. Entendeu? Ele usou a palavra amigos. E para o americano, para ele, na cabeça desse agente consular, esse menino não vai voltar. E não tinha nada a ver. Por quê? Ele precisava assumir na empresa do pai um cargo que exige o idioma. Que ele já tem uma certa fluência. Então o perfil dele é de estudante. E ele falou, gente, eu fiz... Merda. Fiz. Por quê? Eu falei que ia surfar com meus amigos. Por quê? Porque lá em Goiás não tem. Então ele tava louco para aprender a surfar. Mas eu não podia falar isso outra hora. Isso é turista. Ele nem tinha os amigos, né? Não, mas que tivesse, não precisa falar isso. E outra, ele é estudante, ele tem que falar assim, eu vou nos museus, eu vou conhecer a cultura. Conhecer cada canto aqui, vou na biblioteca. Entendeu? Nossa. Então tome assim, cuidado. Tome cuidado que fala. E não teve maldade aí, mas teve um critério que é do agente consular. Ele foi negado. Então, você vê que o Thomas costuma falar, e o Leonardo lá, que trabalha comigo, que é discricionário, né? Você não sabe verdadeiramente porque ele te negou, mas ele sabe. Porque ele pegou alguma traço e ele não vai te falar. Raras exceções, que eu dei um exemplo aqui daquela mãe solteira. Sim. Falou, vai estudar inglês um pouquinho, mas aí que ele teve uma empatia por ela. Sim. Mas é raro isso, viu? Quase nunca acontece. Quase nunca acontece mesmo. Estão ali trampando, né, também. Então vai ficar com empatia com todo mundo que aparece lá. Ele atende centenas de pessoas. São milhares de pessoas pedindo no Brasil inteiro. Independente eles do têm custo, que ter uma postura também, né? Uma postura de... É um trabalho, né? Quantas pessoas ele não atende por dia? Um monte de gente. Então, próximo. Exato. É tipo poupar tempo. Só que poupar tempo, né? Poupar tempo às vezes até pior do que consulado, mano. Que você vai fazer uma entrevista de visto, às vezes. Complicado. Mas é isso. Eu gostei bastante. Eu gostei também. É esclarecedor. Muito.
Acho que vai ser muito útil pro pessoal que tá assistindo também, para quem quer trabalhar, estudar ou ir viajar para os Estados Unidos só por turismo. Exato. Ajuda bastante, porque tem várias dicas aqui, né? E também vamos deixar o contato deles aqui na descrição. Isso. Caso vocês queiram fazer através de uma empresa, porque, cara, acho que depois desse podcast, acho que não tem nem como dizer que é melhor fazer com uma empresa o visto, né, do que por conta própria, porque senão, Você tem todo o suporte, Exato, né? exatamente. E tal. Então, na Nublu tá aqui o contato, da Internacionalizes também.